Durante a nossa vida, surgem muitas questões sobre as quais nem sempre encontramos respostas imediatas, e muitas delas constituem verdadeiros desafios para a nossa existência. O Espiritismo oferece o esclarecimento sobre as mais diversas situações que a vida nos propõe. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação de hoje. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Há alguma verdade nesta expressão? Será que o ser que perdeu a esperança nada mais pode esperar da vida? Sem esperança, não há sentido para viver? Mas afinal, o que representa a esperança na vida de uma pessoa? Como ela faz com que nos enchamos de energias para continuarmos nossa jornada, ainda que sob lutas intensas? Como a esperança age em nosso interior? Que outras virtudes a esperança revela? Estas e outras perguntas serão respondidas na entrevista de hoje, que tem por tema Esperança, a virtude necessária. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco, acompanhe agora a crônica da semana. Uma das grandes invenções junto à humanidade, sem qualquer dúvida, é o avião. Esse notável meio de transporte de passageiros e cargas demarcou uma era nova. Ainda que outrora, e mesmo na atualidade, seja usado como instrumento nas guerras, não deixa de ser uma magnífica invenção. O avião, para manter-se no ar, necessita fundamentalmente de adequada aerodinâmica e um propulsor capaz de impulsioná-lo. Comparando-se com o ser imortal, o espírito, podemos traçar um paralelo. Para o espírito manter-se equilibrado, são necessárias duas situações. A primeira é o conhecimento. Este faz com que, pouco a pouco, tudo se lhe revele. Na medida em que voa mais alto, o espírito melhor compreende a vida, visto que tem a capacidade de olhar de cima os fatos, dando melhor condição de discernimento. A segunda, como propulsor, é a moral. Esta é a força de impulsão que garante ao espírito ganhar a altura necessária, retirando-o do solo para os voos sublimes que aguardam o ser. Conhecimento e moral são a feição dos aeroplanos, as duas asas capazes de manter o espírito equilibrado nos voos da vida imortal. No leme, o bem, que haverá de proporcionar viagem tranquila e aterrissagens seguras. Estamos no comando de nossa aeronave. Mantê-la equilibrada no ar, fazendo os movimentos de subidas e descidas planejadas, inclusive para ser instrumento de transporte para outros seres que em nós confiam. Eis nosso desafio. Pensemos nisso. Confira o quadro de entrevista com o tema Esperança, a virtude necessária. Olá, começa agora o nosso quadro de bate-papo, entrevista, que hoje seja um dia cheio de esperança, porque o nosso tema é esperança e temos aqui conosco mais uma vez Aristeia Hall. Seja muito bem-vinda, Aristeia. Eu que agradeço estar aqui. Muito bem, Aristeia. Aristeia, por que falar em esperança? Sabe, Márcio, nós espíritas vivemos as coisas com bastante intensidade. E, sem dúvida alguma, todos os pesquisadores da área da psicologia, da psiquiatria, de todas as ciências sociais estão apontando o momento atual como um momento de crise. É lógico que na sociedade, no mundo, sempre as crises existiram, mas como esta, realmente a gente pode equiparar, talvez, à Idade Média, né, das dificuldades. Então, é muito importante, no momento da crise, você ter uma luz. E nós, da doutrina espírita, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando este ano 150 anos de existência, e é a luz da esperança que aponta o caminho pelo qual nós devemos seguir. Aristeia, por que é que nós chegamos nessa crise? O que nos trouxe até essa crise?
Por que era necessária também? Né? A crise, na realidade, ela vem desde o século XIX, né, com a solidificação do pensamento materialista, que dificulta realmente a expansão do sentimento, porque não basta apenas a intelectualidade. Né? A doutrina espírita ela propõe de forma categórica que nós precisamos investir no sentimento. E hoje, só a racionalidade ela não tem conseguido resolver as grandes questões humanas, principalmente as questões espirituais. Porque como se barateou, né, Márcio, a gente vê a história do cristianismo, o pensamento de Jesus ele foi simplesmente desqualificado pela maioria das religiões que são professadas na atualidade. Então, essa separação, né, do pensamento original de Jesus e das ações dos seus profitentes faz com que as pessoas, então, muitas vezes, percam a esperança na religião e não encontrem nas ciências atuais as respostas aos problemas que vivenciam. E qual, na sua opinião, é a grande contribuição que o Espiritismo pode dar para esse momento de crise que nós vivemos? Bem, a contribuição que o Espiritismo traz, Márcio, é que ele desvenda principalmente a questão do mundo espiritual. Na atualidade, você passa, por exemplo, uma banca de revistas de Curitiba, você tem 4, 5 revistas sendo publicadas e lidas pelas pessoas. Eu estive recentemente fazendo a entrega final dos livros do professor Ney Lobo, a Biblioteca Pública do Estado do Paraná, que foram 4.000 volumes, e a bibliotecária nos afirmou que os livros mais emprestados são os livros espíritas. Então, há essa necessidade, essa busca, né? Então, a contribuição da doutrina espírita é essa visão totalmente diferenciada da nossa responsabilidade perante a vida, que nos transmite a mão de todos nós o bem ou o mal, né, que faz parte das nossas existências, e principalmente a certeza da vida ou da nossa perpetuação após esta existência. Isso é muito importante. E você acha que o fato do indivíduo introjetar essa convicção o torna mais confiante? Com certeza, né? Porque o homem que acredita na vida após a morte, ele supera as dificuldades com mais obstinação, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar nos grandes idealizadores de todos os pensamentos na área do progresso da humanidade, você vai ver aquela pessoa obstinada e esperançosa diante das piores dificuldades. Nós temos como exemplo o Viktor Frankl, que criou, né, a logoterapia, é bem interessante o pensamento deste homem, que viveu nos campos de concentração, passou pelas piores misérias, pela a ruptura total com seus vínculos familiares, porque, infelizmente, todos pereceram nos campos de concentração, e ele persistiu na esperança, dizendo que todos nós devemos ter um objetivo existencial. E a doutrina espírita nos apresenta esses objetivos, né, Márcio? Principalmente através do lema da religião espírita, que é uma religião de pensamento ético, que nos propõe que o fora da caridade não há salvação. Então, não tem jeito mesmo? Não. Se você não agir na sociedade, né, Márcio, não há modificação. E isso é bastante importante, sabe, Márcio, porque nós estudamos no Livro dos Espíritos a lei de sociedade e a lei de progresso. E quando você pega essas duas leis da terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente vê o quanto é importante a ação individual. Porque você não pode perder a sua esperança, porque no coletivo, muitas vezes você não vê saída para as dificuldades que se apresentam. Entendi. Porque você sabe que a tua contribuição é que é importante. Ok. Então, com a convicção da imortalidade da alma, surge a esperança. Mas a gente sabe que as virtudes não vêm sozinhas, não é, Aristé? Normalmente elas vêm acompanhadas de outras virtudes. Sim. E quais são aquelas que estão ligadas à esperança, que você considera importantes? Importantes, né? Na realidade, essas ideias que nós estamos expondo, nós tiramos das obras básicas da codificação e principalmente dos estudos do professor Ney Lobo. Então, quando ele estudou... Ele foi filósofo, né? Filósofo. Em 24 de julho passado, ele faria aniversário. E nós lembramos, né, desse grande mestre, né, a pessoa que conhecia muito a filosofia espírita e a educação. Então, baseado nessa questão que nós falamos da educação do sentimento, porque nós trazemos, segundo a doutrina espírita, os germes, né, as sementes das perfeições espirituais, e a esperança está lá. É por isso que mesmo aquela pessoa que se encontra numa depressão, que se encontra num grave problema, se ela procurar descobrir dentro da sua própria alma, a esperança vai estar lá, né? Só que, claro, você tendo uma base racional, como nós apresentamos através da doutrina espírita, isso fica mais fácil.
E o professor Ney Lobo é que estudou essa questão das virtudes atreladas. A esperança, né? Que seria, a primeira delas, a perseverança. Só pode ser esperançoso quem é perseverante. Aquela pessoa que desiste dos seus objetivos, aquela pessoa que não sabe, inclusive a definição de esperança, né, Márcio? Porque quando a gente fala em esperança, a gente lembra do verbo esperar. E é maravilhoso esse verbo porque nós lembramos da figura de Jesus, que nos espera há 2000 anos. Espera por cada alma que são as criaturas do seu rebanho, né? Nós fazemos parte dessa proteção espiritual que muitas vezes a gente desconhece, mas que nós estamos sempre recebendo. Então, é muito importante ser perseverante. Tem outras também, além da perseverança? Tem outras também. Quem é esperançoso é otimista. Mesmo diante das piores dificuldades, das situações mais difíceis que a gente possa analisar, a gente vê a esperança. É muito interessante quando a gente lê o livro, as obras espíritas, os romances espíritas, e a gente vai percebendo, então, os exemplos desses espíritos que superaram, da mesma forma que nós passamos pelo carreiro da vida material, superaram as dificuldades pelas quais também nós estamos passando. Além da perseverança e do otimismo, há mais alguma? Tem mais uma. Mas depois do intervalo, Aristéia, porque a Renata está nos chamando lá. Fique conosco. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema Esperança, a virtude necessária. Muito bem, estamos de volta, estamos falando de esperança. Em face dos grandes desafios e das crises que temos vivenciado, por conta, segundo Aristéia nos falava, do pensamento materialista que foi se consolidando nesses últimos mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Levando as criaturas a sufocarem a esperança. Mas a esperança está lá, Aristéia, é isso? Está lá. Estado germinal. Em estado germinal. E precisa ser desenvolvida. Precisa ser desenvolvida e mantida com as virtudes que estão a ela atreladas. Muito bem. Que é a perseverança, que nós já falamos. Otimismo. O otimismo. E uma coisa importantíssima, Márcio, que é a paciência. Opa. Né? Porque você veja que Deus nos ama de forma integral. Como espíritos perfeitos. Ainda somos criaturas falíveis, cheias de imperfeições e de dificuldades. Mas Deus nos ama com a perfeição que Ele já percebe, né, dentro de cada uma das criaturas que Ele criou. Então, é por isso que nós temos que ter a esperança e sermos pacientes em buscarmos os objetivos das nossas existências. Então, diante de todas as dificuldades pelas quais o mundo passa, a violência, as guerras, a falta de fraternidade e de solidariedade, nós não podemos falar a respeito disso. Nós é que devemos ser solidários. É essa a proposta da doutrina espírita. E para que você seja solidário, você tem que ser um servo. Né? Você tem que renunciar, muitas vezes, ao seu próprio bem-estar, a benefício das pessoas que estão à sua volta. E daí entra a questão da ética. Né? E lembramos o pensamento de Aristóteles, né? Aquela questão que ele trabalhava muito bem, que é o caminho do meio, porque a virtude seria o caminho do meio. Você não pode ter de menos, que seria a desesperança, né? E você não pode ter em exagero, porque seria uma presunção. Então, a esperança é um pensamento lúcido a respeito da vida. Não é uma coisa criada ilusória ou não está baseada nas realidades. Ela está baseada na realidade, mas sempre com essa visão da vida eterna. Eterna. Você mencionou, Aristéia, algumas vezes o trabalho do professor Ney Lobo, né, cujas obras estão disponíveis na Biblioteca Pública do Estado do Paraná, em Curitiba. E ele dedicou boa parte dos seus estudos àquilo que ele chamou de pedagogia da espiritualidade, é isso? Da pedagogia da espiritualidade. Ele praticamente trabalhou, e eu estou com um dos livros aqui, que é A Conquista da Esperança, né? Que é esse livro. Mostra para nós. A Conquista da Esperança, em que ele desenvolve, então, exercícios pedagógicos para que nós desenvolvêssemos, então, esta virtude. É possível, então, fazer o exercício da aquisição dessa virtude? Com certeza. Com certeza. Conquista da esperança, professor. A conquista da esperança. Porque quando você trabalha a questão da educação da emoção e do sentimento, Márcio, você trabalha esse texto, um texto bastante interessante da doutrina espírita, em que o professor Ney Lobo nos destaca essa necessidade de nós trabalharmos, então, o sentimento das pessoas, né? Não só o sentimento dos outros, mas o nosso, né, Márcio? Porque, na realidade, o que mais educa é o exemplo.
e não apenas a fala. Essa era a colocação do professor Ney Lobo. Então, para você desenvolver a tua sensibilidade, que falta, a primeira coisa que ele colocou era a questão de você se autoconhecer. Isso trazido também pela doutrina espírita, aquele pensamento, né, divulgado por Sócrates do conhece-te a ti mesmo. Depois nós temos o exercício da esperança vivido, da esperança, do sentimento vivido em família. Principalmente, uma coisa interessante que o professor falava, a vivência entre irmãos. Entre irmãos. Porque é impressionante como a gente, né, aprende a dividir, aprende a ser perseverante, né? Porque às vezes a gente sabe as diferenças que existem entre os espíritos, mesmo quando nascem do mesmo pai e da mesma mãe, né? Então, e aí nesse livro ele vai trazendo vem trazendo os subsídios, por exemplo, como ele coloca aqui, Márcio, da questão 148 do Livro dos Espíritos, em que diz o seguinte, que o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem. Então, é um pensamento maravilhoso da questão 147 do Livro dos Espíritos, que vai mostrando para nós que o pensamento espírita, bem estudado e bem compreendido, vai consolidar o nosso pensamento de esperança, de otimismo, de perseverança e de paciência diante das nossas dificuldades e das dificuldades que as outras pessoas nos apresentam. Aristéia, para que a coisa não fique distante, um exemplo de esperança para nós. Olha, eu assisti recentemente uma palestra do nosso querido Divaldo Pereira Franco e ele citou a figura de Damião de Vester, que foi um missionário belga, que aos 18 anos de idade ele saiu da Bélgica, né, e foi para o Havaí. Aos 35 anos de idade, já ordenado pela sua religião, ele vai, então, para uma das ilhas do Havaí, que era a ilha de Molokai, e lá ele fica cuidando de mais de 2.000 vidas que passaram pelas mãos dele por 16 anos. Era um local em que não existia esperança, Márcio. E esse homem singular, chamado Damião, que foi recentemente canonizado pela Igreja Católica, ele nos deu esse exemplo de esperança e de amor aos semelhantes. Desistindo da vida em sociedade, da vida que nós achamos que é a vida normal, abraçando aquelas criaturas, criando uma comunidade, acabando com a antropofagia entre aquelas criaturas, o canibalismo, e dando o seu exemplo de amor a Jesus de uma forma realmente prática, né, e muito atual, vamos dizer assim. Nós não somos nenhum Damião de Vester, mas assim, o que a gente poderia fazer no dia a dia também para... Eu digo para você o seguinte, eu sempre tenho dito nas palestras, né, que a gente está nas casas espíritas, em outros locais, que nós temos que agir, Márcio. A sociedade precisa da ação. E só há uma forma em substituir ou retirar o mal que existe no mundo atualmente, de qualquer espécie, que não seja a prática do bem. Então, é muito importante o engajamento de toda criatura em ações que levem à transformação da humanidade. Porque o nosso exemplo é contagiante. Sim. Né? O exemplo do amor, a gente vê a figura, por exemplo, do Divaldo, né, que mantém aquela obra maravilhosa na Bahia, Mansão do Caminho, e em que ele, ao longo desses 60 anos de existência, ele só aglutinou e só incentivou as pessoas à prática do amor. Muito bem. Eu sei, Aristéia, que você é criadora de uma instituição que está mobilizando aí todo o sistema, que se trata do Movimento Nacional das Crianças Inadotáveis. Isso. Por falar em Monaci, que é a sigla, e tem um site, inclusive, né? Tem. Que as pessoas... Você coloca lá no Google, acha facinho, Monaci. Movimento Nacional das Crianças Inadotáveis. E por falar em Monaci, como andam as lutas do Monaci? Olha, eu comparo, sabe, Márcio, o Monaci a um gesto de esperança. Não é porque nós estamos na causa, né? Mas nós precisamos ter um olhar bastante amoroso em relação às crianças que se encontram abrigadas. São mais de 40 mil crianças esperando. Mais de 40 mil crianças abrigadas, das quais apenas 5 mil estão na fila de adoção. Então, nós queremos, com o Monaci, que várias questões sejam discutidas em sociedade. Entre elas, primeiro, o cumprimento da lei. Nós sabemos que as nossas instituições ainda, de forma geral, têm dificuldade, né, Márcio, no cumprimento, por vários fatores. Depois, nós queríamos também que a sociedade discutisse, porque todas as religiões pregam o amor, da mesma forma que a doutrina espírita. Então, nós queríamos discutir, se nós somos cristãos, nós poderíamos, então, abrir os nossos corações, né, de forma bastante, vamos dizer, eficiente,
porque, como dizia o professor Ney Lobo, só há condição de transformarmos a Terra quando nós investimos na educação. E a educação integral só no lar. É só no lar. Então, o Monaci ele discute todas essas questões voltadas à criança abrigada e é um movimento esperançoso. Sim. Nenhuma dificuldade nos inibe na busca de que nós possamos integrar a sociedade numa única bandeira, nesta causa, que é a causa da criança, de todas as crianças terem um lar. Então, se você que está aí estava em dúvida sobre como poderia fazer para melhorar o mundo, quem sabe adotando uma criança, né, Alistair? Com certeza. Nós já fizemos isso, né? Muito obrigado, Alistair, mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer. Sempre simpática, sempre um prazer muito estar objetiva. Aqui. E pela força, continue firme na sua Obrigado. luta, no seu engajamento. É você que nos acompanhou, prossiga conosco, porque o programa continua com mais atração. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Olá, Clodoaldo Fernandes nos fala o seguinte: em um grupo mediúnico existem 3 médiuns, mas somente um fala, monopoliza as atenções e não dá espaço para os outros. Isso pode ser sintoma de obsessão? Clodoaldo, a obsessão consiste no domínio que um ou alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. No princípio, a obsessão costuma ser simples. O médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito inconveniente e este não se disfarça. Trata-se de algo desagradável, mas não muito perigoso. O problema é quando a obsessão simples evolui para a fascinação. Então, o médium não acredita estar sendo enganado. Ele tem seu raciocínio turbado pela vaidade e não consegue ver a realidade. Acredita serem sublimes quaisquer bobagens que lhe sejam ditadas ou sugeridas pelo espírito obsessor. Um médium que pretende se impor ao grupo que frequenta, talvez esteja obsidiado. Mas pode perfeitamente estar apenas sendo joguete de espíritos zombeteiros que se comprazem em atrapalhar as atividades. A modéstia é uma qualidade preciosa na seara mediúnica, pois induz o trabalhador espírita à autocrítica. O homem modesto está sempre pronto a reconhecer seus erros e a aprender com eles. Não se ofende com críticas e busca identificar o que nelas pode haver de verdadeiro e de útil. Contudo, antes de se lançar a pecha de obsidiado no médium, talvez seja o caso de o grupo conversar francamente sobre o que ocorre. As reuniões de avaliação devem constituir uma prática corriqueira dos grupos mediúnicos para viabilizar a identificação de equívocos e a correção de rumos. Talvez haja algo de errado na dinâmica desse grupo, inclusive por não ser normal que médiums persistam inativos durante as sessões. Um médium, por talentoso que seja, não consegue dar passividade a vários espíritos sem um intervalo entre eles. Nesse período de refazimento psíquico, seria de se esperar que outro médium entrasse em transe. Em suma, convém conversar sobre o que ocorre nesse grupo, de forma franca e suave. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá! Aprendendo com Kardec. Atributos de Deus. Allan Kardec pergunta aos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos, no entanto, formar ideias de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. Mas o homem se esclarece
à medida em que se eleva acima da matéria. A partir daí, Allan Kardec propõe atributos para a divindade como mecanismos para a busca e a conquista da verdade. Diz Allan Kardec: Deus é eterno, porque não teve começo nem terá fim. Por isso é a causa primária de todas as coisas. Deus é infinito, porque infinitas são as suas perfeições. Infinito é o universo por ele criado. Deus é imaterial, porque difere de tudo aquilo que chamamos de matéria, que sofre transformações e modificações. Por isso, Deus é imutável, não muda jamais, por ser a perfeição absoluta. Deus é único, porque se outro Deus houvesse, este não seria Deus, a perfeição absoluta, a causa primária de todas as coisas. Deus é onipotente, tem o poder supremo, o poder máximo. Sua vontade sempre se realiza, porque vontade e poder caminham juntos na onipotência divina. Deus é soberanamente justo e bom. Sua justiça e sua bondade, que se revelam nas pequeninas coisas como nas maiores. Esta bondade e essa justiça que nós, os espíritos, seus filhos, aprendemos e conquistamos ao longo do nosso processo evolutivo. Esses atributos da divindade são um guia seguro na busca e na conquista da verdade. Por isso, Allan Kardec vai dizer que toda doutrina, toda prática, toda ciência, toda teoria que se afastar, por pouco que seja, destes atributos, que entrar em contradição ou em choque com eles, não pode estar com a verdade. Assim sendo, Deus é eterno, imaterial, imutável, único, infinito, onipotente, soberanamente justo e bom. São atributos fundamentais para todo aquele que quer buscar a verdade. Quando estivermos diante desses atributos, saberemos refletir sobre uma doutrina qualquer, se ela entra ou não em contradição com eles. Quando uma doutrina concorde com esses atributos, ela tem boas chances de estar com a verdade. Por isso, a importância desses atributos para todos aqueles que estudam o Espiritismo, a fim de encontrarem um guia seguro em direção à verdade que nos compete atingir. Que Deus nos ajude a entender e a compreender os seus atributos. Chegamos ao fim de mais um programa. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@avidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe as atualizações do programa. Agradecemos muito a sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!